siga e compartilhe o nosso podcast. Elzi, a sensata. Era uma vez um homem que tinha uma filha que se chamava Elzi, a sensata. E quando ela já tinha crescido, o pai dela falou: nós vamos casá-la. Sim, disse a mãe, se encontrarmos alguém que queira desposá-la. Finalmente, apareceu um homem que morava muito longe e começou a cortejá-la. Ele se chamava Hans. Mas sua única exigência era que a sensata Elzi fosse realmente inteligente. Oh, disse o pai, ela é muito perspicaz. E a mãe dizia: oh, ela consegue ver o vento caminhando pelas ruas, e ouvir as moscas tossindo. Bem, disse Hans, se ela não for verdadeiramente inteligente, não irei desposá-la. Quando eles já estavam sentados para jantar e haviam comido, a mãe falou: Elzi, vá até o depósito e traga um pouco de cerveja. Então, Elzi, a sensata, pegou o jarro que estava na parede, foi até onde guardavam a cerveja, e ia batendo levemente na tampa à medida que caminhava para que o tempo passasse rápido. Tendo chegado lá embaixo, ela pegou uma cadeira, e a colocou diante do barril para que ela não precisasse inclinar-se, para não machucar a costa ou para que não se machucasse inadvertidamente. Então, ela colocou o vasilhame na frente, e abriu a torneira, e quando a cerveja estava caindo ela olhava para a parede, para que seus olhos não dormissem, e depois de muito espiar para lá e para cá, ela viu uma picareta bem em cima dela, e que os pedreiros haviam esquecido lá acidentalmente. Então, Elzi, a sensata, começou a chorar e disse: se eu me casar com o Hans, e nós tivermos um filho, e ele ficar grande, e nós o mandarmos até o depósito aqui para buscar cerveja, então, a picareta poderá cair na cabeça dele e matá-lo. Então, ela chorou sentada e gritava com todas as forças dos seus pulmões, sobre o infortúnio que poderia acontecer com ela. A família, na sala de jantar, ficou esperando a bebida, mas Elzi, a sensata, não retornava. Então, a mulher disse para a criada: desça até o depósito e procure onde está Elzi. A criada obedeceu e a encontrou sentada diante do barril, gritando em voz alta: Elzi, por que estás chorando? Perguntou a criada. Ah, respondeu ela, será que não tenho motivos para chorar? Se eu me casar com o Hans, e nós tivermos um filho, quando ele crescer, e tiver de buscar cerveja aqui no depósito, a picareta poderá cair na cabeça dele, e matá-lo. Então, a criada respondeu: mas que garota sensata, nós temos aqui. E se sentou ao lado dela e começou a chorar em voz alta também, lamentando tão grande infortúnio. Depois de algum tempo, como a criada não voltava, e os comensais estavam com sede de beber cerveja, o homem disse para o garoto: vá até o depósito lá embaixo e veja onde Elzi e a criada estão. O garoto foi até lá, e encontrou Elzi, a sensata, e a criada, ambas chorando uma ao lado da outra. Então, ele perguntou: por que vocês estão chorando? Ah, disse Elzi, será que eu não tenho motivos para chorar? Se eu me casar com o Hans, e nós tivermos um filho, e ele crescer, e ele for buscar cerveja aqui no depósito, a picareta irá cair na cabeça dele e poderá matá-lo. Então, o garoto respondeu: que garota sensata, nós temos aqui. E se sentou ao lado dela, e também começou a berrar em voz alta. Na casa, todos esperavam pelo garoto, mas como ele também não retornava, o homem disse para a mulher: desça até o depósito e veja onde a Elzi está. A mulher desceu, e encontrou os três chorando e lamentando, e perguntou por que choravam. Então, Elzi lhe falou também que o seu futuro filho seria morto pela picareta, quando ele crescesse e tivesse de buscar cerveja, caso a picareta caísse. Então, sua mãe também falou: que garota sensata, nós temos aqui. Então, a mãe se sentou e chorou com eles. O homem ficou esperando um pouco, mas como a sua esposa não voltasse e a sua sede aumentava cada vez mais, ele falou: preciso ir até o depósito eu mesmo e ver onde Elzi está. Mas quando ele chegou lá, estavam todos sentados chorando, e quando ele soube do motivo, e que o filho de Elzi era a razão de tudo, e que se Elzi trouxesse um filho ao mundo algum dia, e que ele poderia ser morto pela picareta, caso o garoto estivesse sentado debaixo dela, ao buscar cerveja, exatamente no momento que ela caísse, ele gritou: oh, que garota inteligente é Elzi! E se sentou, e ficou chorando com eles.
O noivo, durante algum tempo, ficou sozinho na casa. Então, como ninguém voltasse, ele pensou: eles devem estar esperando por mim lá embaixo. Eu devo ir até lá e ver o que está acontecendo. Quando ele desceu, os 5 estavam chorando sentados e se lamentando desesperadamente, cada um tentando chorar mais do que o outro. Que desgraça aconteceu aqui? Perguntou ele. Ah, meu querido Hans, disse Elsie, se nós nos casarmos e tivermos um filho, e ele for grande, e nós talvez o mandarmos aqui para buscar um pouco de bebida, então, a picareta que foi deixada pendurada na parede poderia esfacelar a cabeça dele caso ela caísse, então, não temos motivo para chorar. Venham, disse Hans, maior entendimento que este não é necessário para minha casa, porque você é Elsie, uma mulher muito sensata, eu me casarei contigo, e tomando a sua mão, subiu de volta para casa, e se casou com ela. Depois que Hans havia se casado com ela durante algum tempo, ele disse: esposa, vou sair para trabalhar e ganhar um pouco de dinheiro para nós. Vá até o campo colher algum trigo para que tenhamos um pouco de pão. Sim, querido Hans, vou já fazer isso. Depois que Hans tinha saído, ela mesma preparou um caldo bem gostoso e levou ao campo com ela. Quando ela chegou no campo, ela disse para si mesma: o que devo fazer? Devo colher primeiro, ou devo comer primeiro? Oh, vou comer primeiro. Então, ela esvaziou a sua bacia de caldo, e quando ela já havia comido tudo, ela disse mais uma vez: o que devo fazer agora? Devo colher primeiro, ou devo dormir primeiro? Vou dormir primeiro. Então, ela se deitou no meio do trigal e caiu no sono. Hans já tinha chegado em casa há muito tempo, mas Elsie não tinha voltado. Então, ele falou: que esposa sensata que eu tenho. Ela é tão dedicada que nem vem para casa para comer. Mas como ela não voltava, e já estava ficando noite, Hans saiu para ver o que ela havia colhido, mas ela nada havia colhido, e ela estava deitada entre os trigais e dormia. Então, Hans correu para casa e trouxe uma rede de caçar aves que tinha pequenos sininhos nela e pendurou ao lado dela, e ela continuou dormindo. Então, ele foi de novo para casa, fechou a porta da casa, sentou-se em sua cadeira e começou a trabalhar. Finalmente, quando já estava bastante escuro, Elsie, a sensata, acordou e quando ela se levantou, ela ouviu retinir de sinos ao seu redor, e os sinos tocavam a cada passo que ela dava. Então, ela ficou confusa, e ficou em dúvida se ela era realmente Elsie, a sensata, ou não, e disse: sou eu, ou será que não sou eu? Mas ela não sabia que resposta daria, e durante algum tempo ela ficou em dúvida. Finalmente ela pensou: eu irei para casa e perguntarei se sou eu, ou se não sou eu mesma, com certeza lá em casa saberão. Ela correu até a porta da sua casa, mas a porta estava fechada. Então, ela bateu na janela e gritou: Hans, Elsie está aí? Sim, respondeu Hans, ela está aqui dentro. Então, ela ficou apavorada, e disse: ah, Deus do céu! Então, não sou eu, e foi até outra porta. Mas quando as pessoas ouviam os sininhos retinindo, elas não queriam abrir a porta, e ela não conseguia entrar em nenhum lugar. Então, ela fugiu daquela aldeia, e ninguém nunca mais a viu. Fim. Os irmãos Grimm disseram uma vez: é preferível desempenhar inteligentemente o papel de tolo do que desempenhar tolamente o papel de inteligente.